Muito boa noite. É um prazer imenso recebê-los aqui na Rede Morada do Sol, através das nossas emissoras em São José do Rio Preto, Araraquara e Ribeirão Preto. Nós estamos transmitindo em Rio Preto no 43.1, sinal aberto, digital, no 8.1 em Araraquara e no 26.1 em Ribeirão Preto, e mais aí de 150, chegando a 200 cidades nessas regiões. 3 das regiões mais importantes do estado de São Paulo e do Brasil, cujo PIB é igual ao do Mato Grosso do Sul. No nosso programa nós vamos discutir diversos assuntos nesta segunda-feira, onde nós vamos falar um pouco de política, nós vamos falar de saúde, de economia, e nós temos aqui uma visão para discutir os assuntos. E não necessariamente os nossos telespectadores têm que concordar com a gente. O melhor mesmo é quando não concordam e entram no debate, que é o nosso objetivo. É que você possa ser um formador de opinião, que você possa ouvir, discordar ou concordar, e ser amanhã um formador de opinião para discutir esse assunto da sua comunidade. Marcelo Pessoa, boa noite. Boa noite, espectador da nossa Morada do Sol. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Muitos assuntos hoje aí, né? Demais, pauta recheada, coisas muito boas, nem tão boas, mas enfim, faz parte da nossa vida. Tá certo. Carlos Ferreira, ele que está lá na divisa do Rio de Janeiro, um frio do cão nesse momento, ele entra conosco aí. Tudo bem, Ferreira? Tudo bem, a temperatura baixíssima, a madrugada de hoje foi terrível, Torino. Agora, à noite melhorou um pouco, mas temperatura baixa, tudo bem? Boa noite para você, para o Marcelo e a todos que nos assistem. Ok, daqui a pouco nós vamos discutir diversos assuntos aí, e você vai estar no quadro com a gente hoje, no papo aí, batendo trazendo as novidades de diversos pontos do país. A grande notícia, daqui a pouco nós vamos mais uma vez repercutir, é que realmente a Covid está nos deixando, né? Pelo menos Sim. É a expectativa que nós temos aí, relato dos Ministérios da Saúde, das pessoas que entendem. Dizem que ainda vão morrer pessoas, infelizmente, porque muitas estão em estado grave. Mas há um decréscimo. O platô já chegou, conforme já disseram, entre abril e maio, e vem se estendendo até agora, e finalmente parece que o vírus está regredindo. Dentro de instantes nós vamos falar mais sobre esse assunto. Vamos conversar aqui a respeito aí das últimas polêmicas. O cercadinho voltou, né? Voltou o cercadinho do mal. Voltou o cercadinho do mal, né? Vamos lá. Bom, o presidente, ele agora à tarde brigou com os jornalistas novamente, havia brigado ontem, diz ele que não falou para o jornalista, que estava com vontade de dar um soco na cara do cidadão lá que perguntou sobre o dinheiro do Queiroz, que teria sido depositado na conta da esposa dele, os famosos cheques. Ele se irritou, mas disse, não foi isso que eu falei, não. Eu falei para um cara que estava do lado aí, que falou que a minha filha ia ser presa, e eu não aguentei. Então, tentando contornar a situação. E hoje, chamou os jornalistas todos de bundões. Né, dizendo que se eles pegarem Covid, que não vão segurar a onda porque ele segurou. Você entendeu? É o histórico de atleta, né? Ele tem aí uma prática. E mais uma vez, para variar, uma briga intensa com as organizações Globo, que há 10 anos, segundo o presidente, pegam no pé dele desde a época do Rio de Janeiro, e ele diz que já está de saco cheio das organizações Globo. E está pedindo aí o Roberto Irineu, para provar onde estão R$1 bilhão aí que teria recebido daquele doleiro lá, segundo falam, né? O Dário Messer, né? Exato. Inclusive está para ser solto aí, exato, né? Estão dizendo aí, o próprio procurador-geral, né, já está pedindo, dizendo que ele... Então, encontraram uma série de irregularidades no processo. Essas irregularidades, elas estão assim, entre a nota de 50 e 100 dólares, a irregularidade ali, né? Precisa ver. Mas aqui já teve caso aí, eu já vi gente aí que a Polícia Federal foi lá, arrumou um monte de coisa, por causa de duas coisinhas assim, a Polícia Federal quase que foi presa, entendeu? Acontece isso. Não, pois é, né? Onde o rabo abana o cachorro fica difícil, né? Ô, Carlos Ferreira, me conta uma história aí. Falar que vai dar soco na cara de jornalista aí, você acha que é uma agressão muito forte ou apenas força de expressão? Ou os jornalistas estão muito chatos, enchendo o saco do presidente? O que você acha disso tudo, Ferreira? Inclusive, você está se manifestando a todo momento aí no seu Facebook, que a Maju está lá, não sei o quê, indignada, né? Essas coisas, né? E aí, Ferreira? O que eu manifesto no Facebook, eu não digo aqui, né? Inclusive na TV aqui em Juiz de Fora, que vai retransmitir. Inclusive na TV do Geraldo Gomes, aqui em Juiz de Fora, que em breve estará reproduzindo também os 60 minutos para Minas Gerais.
Aí que aconteceu lá também, ele colocou para moderar, para escrever as matérias. Não, aqui vou te arrumar problema, não. Eu penso o seguinte, o Bolsonaro é um homem despreparado para o cargo que exerce, né, Torino? Você acha? Independente da briga dele, eu acho. Ele é grosso, ele é mal educado, ele foi um militar sem relevância, né? Não dizer que o crime. E ele não tem, ele é um desaculturado, não sabe lidar com as pessoas. Eu fico imaginando esse, não chamam de mito. Respeito, mas não concordo, protesto veementemente, é duro. Ele não sabe lidar com isso. Quem não quer ser perguntado, ou vai ser freira, vai ficar num convento, quem não quiser ser exposto, né? Tem que se afastar do meio, né? Tem que respeitar. O respeito tudo. Outra coisa, o cercadinho voltou, Marcelo, porque o Temer está gostando lá do Líbano. O Temer ele orientou, não vá para o cercadinho. O Temer esqueceu de recomendar, tem que falar todo dia. Aquele moleque, né, que você fala, vai para a escola, não passa ali não, que ali tem cachorro bravo. O dia que você não fala, ele vai e passa. É o caso dele, né? Mas é complicado. O ser humano, independente da pergunta. Se ela não for ofensiva, tem que respeitar. Agora, bons modos eu acho que tem que ter em todo lugar. Eu me lembro um dia lá que a Cátia Abreu estava lá. Tem que ter. Bons modos, educação é uma coisa que Sim. precisa ter. Mas também, Ferreira, é preferível às vezes um cara sem bons modos e honesto do que às vezes com bons modos também ladrão, né? Tem isso também, né? Mas o bom seria os dois. O bom é os dois, porque a Cátia Abreu teve um dia lá que ela era senadora, já havia casado há pouco tempo. Foi ministra da Agricultura, aquela coisa toda, você sabe disso, né? E ela pegou e jogou um copo de vinho na casa do Serra, porque o Serra teria falado com ela, senhora, você está muito namoradeira ainda, ela tinha acabado de casar. Quer dizer, não é mais namoradeira, né? Já era uma senhora. Então. Entendeu? Então, os bons modos... Então, não dá para a gente criar esse tipo de divergência, né? Porque quem fala o que quer, ouve o que não quer, e esse caso bem emblemático disso, né? Ô Ferreira, só um assunto aqui ainda com relação ao presidente. Eu sempre respeito todo mundo que é eleito, né, cara? Eu acho que o cara que é eleito tem que ser respeitado. Mas você não acha? Eu sou jornalista desde 1980. Eu sei o que é essa praga quando quer encher o saco dos outros. Eu sei que é difícil, né? Eu mesmo já me irritei com jornalista quando eu era aqui político aqui, não foi fácil. Não dá vontade de você dar soco, dá vontade de se enforcar, né? Tem uns caras aí. Agora, os caras também não pegaram muito no pé no presidente nos últimos tempos, já está com o saco cheio. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Campanha política, uma campanha que a imprensa, principalmente a Folha, a Globo e outros aí, bateram nele 24 horas por dia. Depois vem a questão da Marielle. Só faltou dizer que ele mandou matar a Marielle, arrumar aquela questão lá do porteiro. Sim. Aí vem a questão da Amazônia no ano passado, aquele monte de fogo, disse que ele que botou fogo na Amazônia, criou um atrito internacional desgramado e outras coisas mais. Qual a perseguição, não, Marcelo? Pretexto aí de um jornalismo que deveria ser opinativo. Sim. Alguns jornalistas se escondem por trás dessa pecha da opinião e se autorizam a dizer o que bem entendem, mesmo às custas de ofensa moral, de desrespeitar o cargo, porque tem que pensar que os políticos, as autoridades, eles ocupam cargos que são impessoais. Você pode até divergir da pessoa, mas você tem que respeitar o cargo. E as pessoas, os jornalistas, às vezes eles meio que furam um pouco essa barreira e se esquecem que aquele cargo tem que ser respeitado independentemente de eu aderir à pessoa ou não. E isso tem que ser respeitado, independentemente se eu sou jornalista ou não. Liberdade de expressão, está muita liberdade de expressão aí, Ferreira. O pessoal está exagerando ou não? A sua opinião aí? Não, liberdade de expressão é uma coisa, levantar falso é outra, né? Ela tem limite. Mas o jornalista, ele dá voz a quem não tem voz. O jornalista sério. Evidentemente, tem bajuladores que bajulam governantes em troca da publicidade, em troca o da Atena ficou bravo lá quando disse que eles queriam dinheiro. E ele disse que ia apurar, não se falou mais, né? Então, claro que o meio de comunicação depende da publicidade, mas da publicidade de quem vende alguma coisa, do supermercado, plano de saúde, a verba do governo também deve vir, mas não para calar a boca de ninguém. Eu penso que o jornalista o jornalista sério. Hoje nós questionamos o jornalismo, Torino, ou quem questiona é porque lá atrás, e não tão lá atrás assim, de 64 a 89, não se tinha liberdade. O jornalista, o Pasquim era um exemplo
Pasquim, o Geraldo cansou de colocar lá no Pasquim receita de comida, de arroz ao forno, de angu à baiana, de tutua mineira, numa forma de protesto, porque eles não queriam. Eu ainda prefiro ter que reclamar do excesso da imprensa, que às vezes acontece mesmo, do que da falta dela. Ela é muito importante para o sistema democrático. Muito bem. Agora, o próximo assunto aqui, senhor Marcelo, privatização dos presídios. O governo está pensando em privatizar os presídios brasileiros, como acontece nos Estados Unidos e em algumas partes da Europa. Sim. Quer dizer, abre-se uma concorrência e uma empresa tal pega aqui a penitenciária de Riolândia, por exemplo, ali que tem mais de 1.200 presos. E eu queria saber justamente a sua opinião a respeito de privatização de presídios. Você é a favor ou contra? Já passou da hora. Já passou? Já passou da hora. A intervenção do Estado, ela tem que ser cada vez menor em determinados setores. E um dos setores é esse justamente do acolhimento do apenado. O acolhimento do apenado não tem que passar pela mão do Estado e pela administração do Estado. O Estado tem que ser o senhor da lei, o legislador, o executor da sentença, mas não o administrador do presídio. É uma empresa, tem que ser uma empresa. Precisa ser uma empresa para quê? Para que se dê melhores condições de recuperação do apenado. É só verificar os nossos índices de recuperação, é só verificar de que maneira que os nossos presos são tratados. Voltaire, no século XVI, já dizia, ele falava, olha, se você quiser conhecer a qualidade da sociedade que você tem, olha a qualidade dos presos que você produz. E a julgar por essa máxima, nós devemos muito aos seres humanos enquanto seres humanos. Porque como colocar um ser humano dentro de uma pocilga e esperar que ele saia de lá recuperado? É só passando pela iniciativa privada, assim como as nossas estradas, que eram deploráveis, começaram a passar para a iniciativa privada, melhoraram muito e podem melhorar ainda mais, mas a mesma coisa deve ocorrer com os presídios, e de modo urgente. Só administração, né? Segurança, essas coisas. A hegemonia da lei, da legislação e da imposição da pena continua sendo do Estado. Inclusive a questão do trabalho aí, que todo mundo reclama, mas o Código Penal brasileiro precisa ser mudado, né? Que o preso não é obrigado a trabalhar. Precisa de uma atualização e modernização das leis. O nosso Código de Processo Penal, embora tenha uma série de emendas que foram acrescentadas a ele, ele carece também de reestruturações, porque as leis, o tempora o mores, um ditado latino que já dizia, os costumes mudam com os tempos, ou seja, quando o tempo passa, as pessoas se comportam de maneira diferente e aquele entendimento que se tinha no século passado, ele vem lentamente mudando e as leis mudam com elas, com o passar do tempo também. Ô Mário, você que está aí chegando aí, me conta aí, você é favorável à privatização dos presídios? Entra no papo, você acha que uma empresa deve gerir um presídio aí? Como é que você acha que vai funcionar? Boa noite. Boa noite, Storino. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ferreira. E boa noite a todos os telespectadores. Sim, sou favorável, Storino, haja vista a situação do sistema aí da polícia, que está sucateado, também dos presídios que estão sucateados. Então, eu acredito que tendo esse respaldo aí com empresas, pode sim ter uma melhora dentro dos presídios, sim. Agora, Ferreira, você imaginou Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, Bangu 4, Bangu 5, Bangu 6, já estamos no Bangu 7, 8. Onde o seu amigo Sérgio Cabral está hospedado. Já tem 9 já? Mas já tem o 9 já tem o 9. Eu perdi a conta, rapaz. Então, eu lembro quando era Bangu 1 e Bangu 2. E naquela época... aumentou muito. Eu fui fazer um jogo no Maracanã uma vez, ali na Baixada Fluminense. O tal de Escadinha estava lá comendo lá, entendeu? Tranquilo lá, né? Ali perto de Xerém. José Carlos dos Reis Ensina. O Escadinha. Ele foi um dos primeiros hóspedes lá de Bangu. Quer dizer, ele não sobreviveu para ver isso, que levaram ele embora de helicóptero um dia de Bangu 1. Tem você acha que vai ser bom, Ferreira? Vamos privatizar tudo aí, os presídios? Eu acho sim. Ô Mari, para você que é a mais jovenzinha da turma, o Escadinha, o presídio de Ilha Grande, no litoral de Angra dos Reis, ele fugiu a nado, fugiu nadando de lá. Você imagina só até atingir a costa. Eu sou favorável, por quem? O presídio, o Estado, ele aplica a lei. Estou imaginando como é que ele fugiu dos tubarões ali. Ele tem tubarão pra caramba naquela costa ali da Ilha Grande, rapaz.
Conseguiu fugir, imagina só, né? Então, é só pesquisar depois quem foi José Carlos dos Reis em Sina. Os atuais aí hoje são trombadinhas perto dele. Mas em relação ao presídio, é o seguinte, o Estado mostrou-se incompetente para administrar. Quando você estudou, o Marcelo estudou, lá no primário, que hoje não existe mais, que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, isso não é verdade. Aqui em Minas tem o CERESP, que é o Centro de Remanejamento. Ele é o local seguinte, o cidadão comete o crime, ele vai para o CERESP e aguardar julgamento. No julgamento, ou ele vai condenado e vai para uma penitenciária cumprir a pena, ou ele vai para a rua porque foi absolvido. E o CERESP, os que têm vaga para 500 pessoas, em Juiz de Fora, Uberlândia, Valadares, Ipatinga, 1.500, uma média de 3 por vaga. Para dormir tem que fazer rodízio. Então, realmente, a privatização espera-se que seja a solução, Estorino. Pois é, mas acontece o seguinte, né? Que como é que uma lei federal vai sobrepor as estaduais? Porque você falou do CERESP em Minas, aqui tem o CDP, né, Marcelo? O Centro de Detenção Provisória é a mesma coisa. Sim. Que foi a lei federal, ela sobrepõe em cima disso tudo aí? Sim. A prerrogativa a hegemonia no direito diz o seguinte, que lei menor não versa sobre tema tratado em lei maior. Significa o quê? Que a lei federal, ela tem prevalência sobre as leis estaduais, assim como as leis estaduais têm prevalência sobre a lei municipal. Isso quer dizer o quê? Que o governo federal arbitrando a gestão e, eventualmente, a terceirização ou mesmo a privatização dos presídios, isso faz com que todas as leis estaduais ou mesmo as municipais tenham que se dobrar aos preceitos federais. Agora, outra notícia que nós temos aqui fresca, aqui a segunda turma do Supremo Tribunal Federal mandou esvaziar todas as chamadas casas de menores. Tem nomes diversos, aqui chama Fundação Casa, no estado de São Paulo. O nome certo seria Febenzinha, mas aí as pessoas acham que é ofensivo às crianças. Instituições socioeducativas foi o termo que eles usaram. Exatamente. E disseram o seguinte, determinação, eu acho que o Supremo se metendo em coisas de Estado é um negócio meio complicado, que realidade de São Paulo é diferente de Minas, do Rio Grande do Sul, e ele diz o seguinte, olha o que está acontecendo. Esvaziar imediatamente essas casas de menores, deixando somente a capacidade máxima. Se entrar um, tem que sair um. E o que sobrar, manda para casa para ser monitorado. É a determinação do Supremo Tribunal Federal a partir de agora. Olha, não é de hoje que o Supremo já tem feito coisas dessa natureza, ou seja, está interferindo nas posições do Executivo, está legislando, pois é, que é a função do Legislativo. Isso aqui era o Ministério da Justiça que era para fazer isso aqui, né? E agora está emitindo sentença sem julgamento, ou seja, está julgando que há um problema que deveria ser função do Ministério Público e não do Supremo Tribunal Federal. O Supremo, ele existe para ser um guardião da Constituição Federal. Ele não legisla, ele não cria lei, ele não executa obras, porque isso é função do Executivo. No entanto, há muito tempo, dentro desse governo, principalmente, o Supremo Tribunal Federal se aventura a coisas dessa natureza. É claro que as instituições socioeducativas que deveriam acolher e ressocializar os menores precisam de revisores, precisam de olhares um pouco mais atentos para verificar que tipo de reeducação que está sendo oferecida. O que não quer dizer que tenha que ter uma intervenção federal no nível do STF. Não é necessário, nem sei se teria alçada. Pois inclusive isso aqui eu acho que o Procurador-Geral da República... mais a briga entre os poderes. O Procurador-Geral da República, a própria Advocacia-Geral da União, ela pode entrar aqui com o mandado aqui, porque dizendo que é inconstitucional isso. A Casa Revisora do STF é o Senado. Os senadores vão acabar intervindo nisso daí. Por quê? Porque a execução disso se torna impraticável. Como que você vai colocar menores que, eventualmente, por serem menores, estão numa instituição socioeducativa, não podem cumprir pena como um apenado num presídio, numa casa de detenção, mas cometeram crimes. E agora você manda eles para a rua? Manda para casa. Manda para casa. E como é que você vai segurar? Pois bem. Ô, Ferreira, me conta um negócio. Você sabe que um levantamento que foi feito aí, existem, não vou falar presídios, senão daqui a pouco eu que sou preso, né? Existem instituições para menores aí que estão com 99% a 100% das lotações em todas as partes, principalmente no Norte e Nordeste. Só que fizeram um levantamento e disseram que pelo menos 30% são irrecuperáveis. Não adianta. 70% ainda você vai lá, ainda consegue a ressocialização. Mas os 30% já estão com o DNA comprometido com a criminalidade. Já vem e vai repetir, e daqui a pouco está aí no CDP, CERESP ou qualquer outro lugar,
e no final acaba no cemitério ou vai para a penitenciária. Como é que fica uma situação como essa? O STF tem poder para isso, ô Ferreira? É uma situação complicada. Essa questão do irrecuperável é um caso. É uma das decepções do governo Bolsonaro. Se esperava, quando ele assumisse, que fosse lá e baixasse a maioridade, né? Ele tanto falou dos menores infratores, se baixasse inicialmente para 17, tem vários projetos para 14, para 15, não se falou nisso. E esses irrecuperáveis realmente existem. Aqui em Minas, se o de chama Ceresp, o de menor, popularmente é conhecido como Cerespim. Então, do STF querer legislar ou não, é porque muitas das vezes o Congresso é omisso. Você veja bem, ô Storino, a Constituição é de 88. A Voz do Brasil existe desde o primeiro governo de Getúlio Vargas. Você sabe que agora o STF está julgando se é constitucional ou não as emissoras de rádio ter que exibir a Voz do Brasil, e principalmente no horário determinado pelo governo? Quanto tempo tem isso? E só agora que eles acordaram, o Marco Aurélio Melo foi o primeiro a votar, que ele acha que é inconstitucional. Como é que você vai acreditar numa justiça brasileira dessa forma? Então, inclusive essa questão da Voz do Brasil aqui, uma das primeiras a levantar contra ela foi justamente a Rádio Jovem Pan de São Paulo, alegando uma coisa muito simples: rádio, como o de jornalismo da PAN, da Bandeirantes e outras que tem lá em São Paulo, é prestação de serviço. A pessoa precisa desse rádio quando ela está saindo de casa pela manhã, e você, quando vai para São Paulo, você liga o rádio para saber as coisas, e quando está voltando para casa, para saber se tem alagamento, se tem acidente, se tem rotas alternativas. Aí que caíram naquela de falar assim, não, às 7 horas da noite é horas que o trânsito está pegando, até 8 horas da noite em São Paulo. E tem que ouvir a Voz do Brasil, inclusive. Os próprios governos aí democráticos do PT também não abriram mão, não. Você lembra disso? Não abriram mão. Obrigaram a Voz do Brasil. E agora, no antidemocrático, é que conseguiram abrir aí, através de Michel Temer, no período dele. Sim, eles flexibilizaram o horário de exibição. Então, as emissoras, elas têm transmitido a Hora do Brasil em horários diferentes umas das outras. Antes era padronizado às 19 horas. Depois da flexibilização, eles passaram cada uma no seu horário na sua grade de programação a exibir a Hora do Brasil em horários diferentes umas das outras. Isso facilitou um pouquinho para a vida deles, né? Bom, eu estava falando a respeito de privatização dos presídios, mas a gente não poderia deixar de tocar 2 assuntos. A questão dos Correios. Os Correios, os funcionários dos Correios, eles divulgaram agora há pouco que a greve vai se estender. Vai se estender. Vai se estender por tempo indeterminado. Esse é um ponto. O segundo ponto, aqui nós vamos ainda falar um pouco sobre os Correios, porque agora parece que o processo de privatização vai ser mais rápido ainda com essa greve que eles estão fazendo aí. Tem até razão em parte. Por quê? Eu acho que nesse país algumas coisas acontecem e acontecem de maneira arbitrária. Fizeram um acordo, Fizeram um acordo na Justiça do Trabalho, conseguindo vantagens aí para os funcionários dos Correios e simplesmente nos últimos 2 anos deixaram de cumprir esse acordo que foi feito na Justiça. Errado. Sobretudo, essa divergência com uma das empresas estatais mais eficientes brasileiras era o Correio. Era o Correio. Mas não ficou defasado com o tempo? Não, ficou defasado, a tecnologia não acompanhou, eles não deram conta de acompanhar, a gestão da empresa estatal ela é complexa, porque ela demanda de licitações, ela não se renova na mesma velocidade que a tecnologia. Mas é fato que depois que se descobriu aqueles escândalos no fundo de aposentadoria deles, o Postales, a partir dali o Correio passou a carecer de uma gestão um pouco mais eficiente, precisaria ter criado um regime de governança um pouco mais eficaz para que se descobrisse efetivamente onde estava o dinheiro dos trabalhadores do Correio, não acharam esse dinheiro até hoje, desfalcou-se o Postales e aí então a instituição caiu em constante declínio na credibilidade, tanto do usuário quanto dos próprios governantes. Resultado, sucatearam, política da terra arrasada, agora vamos privatizar. Diferentemente da Eletrobras, que está na rota da privatização também, vai ser privatizada e é muito mais eficiente do que o Correio tem sido. Ferreira, agora que coisa que a gente deixou os Correios chegarem nesse ponto, Porque vamos pensar só em 2 aspectos. Hoje aqui em São Paulo, a empresa que faz o transporte de jornais, você sabe que aqui para o interior de São Paulo, você tinha uma carreta quando vinha a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, outras coisas, mas era uma carreta. Hoje é um caminhãozinho desse 3/4 aí, que vem com meia dúzia de jornais. É o que vem. É o que vem aqui para o interior, deve ser a mesma coisa para vocês aí. E outra coisa o restante,
são cargas do Mercado Livre, Mercado Azul, o LX. Quer dizer, os caras abriram uma concorrência violenta com os Correios e montaram empresas paralelas aí, que todo mundo hoje, se bobear, nessa crise, tem montado aí uma empresinha. Aí você compra lá uma Fiorino, tira uma MEI e sai por aí entregando materiais aí. Os Correios perderam esse mercado porque não acompanharam, acharam que ficava só naquele negócio do Sedex, a caixinha do Sedex, tudo padronizado. E é caro, era caro. Sim. Aí você ia buscar, uma vez eu mandei uns CDs, também eu queria demais, né? Para entregar no Morro do Cantagalo, lá no Rio de Janeiro, lá perto de... Ali é Ipanema, perto de Ipanema. Sabe o que falaram? Ó, fala com sua pessoa aí que eu não vou entregar lá não, para buscar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, porque lá a gente não entra. Como é que pode uma empresa dessa sobreviver, Ferreira, com a tecnologia? Você lembra muito bem, né? Levava aquele negócio, né, antiquado, né? Um telegrama desejando feliz aniversário, aquela cartinha, né? É o que chegava, né? Carteira era isso, né? Conta. Uma carta do Japão demorava uma semana para chegar, 15 dias, um mês. Vai acabar sendo privatizado mesmo. Você não tem jeito. Tem muita concorrência mesmo. Hoje, com o advento do e-mail, que já está ficando um pouco obsoleto, o WhatsApp, e muita coisa está substituindo mesmo. E os Correios vão acabar perdendo. Num tempo passado, não muito passado, não muito as instituições de credibilidade da população, os Correios, os bombeiros, a Igreja Católica, os bombeiros permanecem, outros perderam espaço, e os Correios perderam também. Hoje a encomenda já não chega mais com aquela mesma rapidez, apesar de todo o avanço tecnológico. Mas você esqueceu de falar das Forças Armadas aí, né, Ferreira? É o principal hoje aí. Eu sei que você tem seus problemas quando você cuidou, você serviu o exército aí no hospital militar, então, encontrou aquele sargento bravo aí que você tem raiva dele até hoje. O Ferreira ele deve ter lá uma ficha corrida lá no quartel lá. Não tem nada. Não tem não? Ele é traumatizado. Eu falo com certo conhecimento de causa. Eu fui cabo do exército. Você foi cabo? E se lembrar aquela... E lembrar da história do coronel, o problema todo não é você servir o exército, o problema todo são aqueles que têm esse de QI do tamanho de Gillette, que recebe uma patente e acha que é autoridade. Isso dói, mas dói, terrível também. Uma hora eu vou contar a história aqui do sargento Toyota, tá? Sargento Toyota. Cabo só servia para duas coisas, viu? Que eu lembrava no exército aí. O Jair também aqui, o senhor Jair também era cabo lá em Brasília lá. Eu saía como um bom corneteiro, ou músico, né, da banda, ou, por último, para servir na guarda, né, levar os soldados para render guarda a noite toda. É para isso que serve bem um cabo. Eu fui cabo também. Você foi cabo também? Fui cabo também. Eu cometi esse crime, eu fui cabo. Então tá bom, então. Ai, meu Deus do céu. Bom, a gente está falando sobre privatização. Aquela notícia que você viu hoje a respeito da Argentina. Sim. Você viu o que aconteceu na Argentina? A gente está falando de privatizar. A Argentina está estatizando telefonia, internet e ainda por cima a TV a cabo. Sim. Né? Simplesmente porque dizem que os aumentos foram abusivos e que agora até o dia 31 de dezembro, porque a pandemia lá, ela está mais longa do que a nossa, né? Bem mais. Já tem 150 dias que as pessoas estão fechadas dentro de casa. Estava ameaçando ser um exemplo para a América Latina, Argentina, mas está sendo, só que na contramão daquilo que se previa. Está contaminando muito mais dentro de casa do que fora. O Brasil fechou 9 fronteiras aqui, né? Incluindo a Argentina. Inclusive, ali de Foz do Iguaçu, ali, da região ali, que é a cidade que chama Porto Iguaçu. Porto Iguaçu. Do outro lado, você vai fazer compras lá, comprar aquelas coisas que você sabe muito bem. Vamos lá. Então, o que acontece nessa história toda? Você acha que isso aqui não é contramão, não? Você pegar empresas privadas e estatizar imediatamente? Não está caminhando para ser Venezuela isso aqui não, meu? Olha, a tendência é que sim, porque uma vez que os governos chamados aí de esquerda assumem o Estado, eles tendem a inflar o Estado com esse tipo de procedimento. Isso vai na contramão de todo o processo internacional. Você tem que liberar a pauta do Estado e é uma política de desinvestimento do Estado em empresas dessa natureza. Os setores de tecnologia, da telecomunicação, dependem muito de investimento imediato. As políticas de Estado não dão conta de acompanhar a evolução tecnológica. Se nós tivéssemos, por exemplo, as nossas redes de televisão aqui no Brasil, como sendo estatais, nós teríamos a televisão estatal, por exemplo, venezuelana aqui, que não funciona bem, não tem tecnologia boa, assim como pode acontecer lá. E isso vai na
contramão. Definitivamente está equivocado o processo. Ô Ferreira, você tem saudade da Telemig aí em Minas aí, quando ela Telemig, você tem saudade da Telege? Não. A Telemusa, você tem saudade da Telemusa? Telemusa? Que era a Telemig. Da Telemig, como telefonia, eu não tenho, não. Por que eu não tenho? Maria, que é a mais jovenzinha aqui da turma, telefone, linha de telefone física de residência no passado, era patrimônio. As pessoas, declaração de imposto de renda, eu declarava lá uma linha, vale o que era? R$5.000. Aí a Telemig ia distribuir 50 novas linhas telefônicas. O que acontecia? O Storino, que tem dinheiro, colocava lá 10 pessoas com CPF diferente na fila para pegar a linha em nome deles, no CPF deles. Depois o Storino dava lá R$50 para cada um e as linhas ficavam em nome dele. Ele pegava e começava a terceirizar, alugar as linhas por valores absurdos. E a privatização melhorou muito nesse sentido. A única saudade que eu tenho, o Storino, é que quando se usava a linha para transmitir futebol, aqui nós tínhamos o Raimundo e o Zé Raimundo, uma dupla aqui, era maravilhosa. Você falava de qualquer lugar de Minas que eles davam conta do serviço. Só isso. Hoje não usa. Hoje a gente mudou muito. Você privatizou, Ferreira, essa é a coisa mais atrasada que você falou aí, Ferreira. Você é de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, se você fosse no Maracanã, você tinha que pegar primeiro a Embratel para fazer a conexão entre... Embratel? Agora você imagina, hoje você faz uma coisa direto. Ô Mari, você que é a mais novinha da turma, qual que é seu último raciocínio em termos de telefone? O que você lembra lá atrás? Quando você já lembra do primeiro celular? Já tinha celular na sua época? Tinha orelhão? Tinha. Como é que é? Orelhão existia? Tinha orelhão, era com aquelas fichas, tá bom. mas também já tinha o telefone fixo já. Não era uma coisa tão escassa, tão rara, não. Já tinha telefone fixo, mas o celular Mas na sua época você era fazia daqueles assim, grandões. Você teclava ou você discava? Teclava. O Marcelo, nós somos da época que nós... Imagina, você ligava, eu quero uma ligação para Belo Horizonte. Aí você ligava, aí a mulher falou assim, 1 minuto. Aí você esperava lá meia hora, ela falou, sua ligação está completa. Nós somos dessa época, antes de ter o DDD e o DDI. Você é dessa época? Não, eu sou dessa época, porra. Agora outra coisa, o ministro Sérgio Guerra, que foi ministro das comunicações, que morreu lá em Brasília devido a uma infecção pulmonar por causa de ar-condicionado, uma coisa absurda, ele certa vez disse assim, olha, telefone vai ser comprado em posto de gasolina. Ele não exagerou o imposto de gasolina. Na época que o Ferreirinha falou a respeito dessa... Essas eram cotas que você comprava como se você se tornava acionista da companhia de telefonia, né? O aparelho era brinde, né? Era brinde. Você comprava, era um conjunto de ações e você se tornava acionista sem operar na bolsa. Pois é, eu cheguei a ver, Ferreira, um cidadão trocar um certo número de aparelhos telefônicos por um apartamento, cara. Sim. Ele tinha um valor que era uma coisa impressionante. Ele falou assim, vou pegar aqui o telefone... Eu já fiz declaração de imposto de renda. Eu fiz declaração de imposto de cliente. Pois eu que sou antigo. Declarava lá os imóveis dele e tal, e declarava também o imposto de renda. Ô Mário, você é privilegiada, você não viveu o bicho-papão ou o dragão que foi a inflação, terminou em 1º de julho de 1994, porque o litro de leite custava 2 cruzeiros de manhã, à tarde custava 2 cruzeiros e mais 5, alguma coisa lá. Era mesmo, não era cruzeiro, cruzado, coisa assim. E foi a maior distribuição de renda nesse país, foi o Plano Real, que acabou com a inflação. Hoje ela existe, mas tem que existir no mercado. Mas vamos falar da Telemig. A Telemig aqui não deixou saudade. A Telege no Rio nem lista telefônica tinha. Não tinha? O ministro aí era o Sérgio Mota, né? Aquele gordão. Não é Sérgio Guerra, não, é Sérgio Mota, eu errei o nome. Sérgio Mota. Ele é paulista, ele morreu junto. Ele morreu junto, salvo engano, na mesma data, Luiz Eduardo Magalhães, que é o jovem filho do Antônio Carlos Magalhães, que era cotado para ser o sucessor do Fernando Henrique. O Sérgio Mota deu nome, inclusive, a uma hidrelétrica em Rosana, ali no Rio Paraná, pé do Rio Tacoraçu, ali na divisa ali entre Paraná e São Paulo ali, chama Sérgio Mota, lá no fim do mundo em Rosana. Todo conhecedor da geografia. Mas vamos fazer o quê, né? Eu estudei, né? Eu tive um professor bom aí em Minas, aí, chamado Júlio Camargo, está vivo até hoje, me ensinou muito. Deve estar vendo o programa nesse momento lá. Muito bem. Ô, Mari, me fala um negócio. Eu quero que você opine aí. Você conhece Trindade, Mari? Já foi lá em Trindade, em Goiás, alguma vez? Sim. Fui, faz uns 2 anos, na igreja. Você conheceu o padre Robson lá?
Não, ele não estava. Mas eu Não estou estava. estarrecida com essa situação, como Pois é. fiel mesmo. Pois é, o Ferreira conta pra gente essa história aí lá de Trindade, em Goiás, Ferreira. Diz que o negócio foi bravo lá, né? Porque, o Ferreira, se continuar desse jeito, eu não sei nem se eu entro mais em igreja, com todo o respeito que eu tenho. Porque, outro dia eu vi uma Malafaia chamando a menininha aí de 10 anos de pecadora, de assassina de criança. Uma Malafaia, que é da Assembleia de Deus. O padre também chamou. O padre também chamou. Aí eu vejo esse padre agora, é acusado de desviar não sei quantos milhões de reais aí, nessa história toda. Eu vejo coisas acontecerem aí que eu fico até com medo, viu? Eu acho que eu vou começar a pôr o joelho no chão no meu quarto, sem intermediário, porque tá difícil, viu, Marcelo? Como é que é a história de Trindade lá, Ferreira, que você já foi lá diversas vezes, doou dinheiro pro padre lá de Trindade. Ah, esquecemos do João de Deus ainda, né? Que é da outro lado aí, de uma linha espírita também, que é um belo de um picareta, quer dizer, todas as tendências sempre tem uma ovelha negra. Não quer dizer que todo mundo seja igual, mas acaba sujando a Ele é mais imagem, né? espiritualista, ele adotava uma linha um pouco ecumênica. Né? Ecumênica, tá Ele bom. não- Senão ele daqui a pouco os espíritos vão brigar com a gente. né? não é da linha kardecista, mas ele era um espiritualista e Sim. tinha uma vertente um pouco mais ecumênica. Tá né? bom, então tá justificado aí. E aí, Ferreira, o que aconteceu lá? A situação do padre, inclusive, foi pedida a prisão dele, o padre Robson, que está construindo uma basílica gigantesca, faraônica lá em Trindade, é muito procurado, mas só que tem o seguinte, ele tinha, segundo o Ministério Público de Goiás, dinheiro na própria conta, casa na praia, vivia uma situação realmente faraônica. A prisão dele foi negada, mas que ele está sendo investigado, foi afastado da Fundação Pai Eterno, comprou um caminhão de rádio por aí, nada contra a rádio da religião. O problema é que essa gente, quando compra, Storino, a primeira coisa que eles fazem é tirar o nosso emprego. Primeira coisa. E eu, por exemplo, que entrei no rádio através do rádio esportivo, eu não quero futebol no rádio 24 horas, não. Acho que o rádio pode ter um pouquinho de cada coisa. Esse pessoal de religião chega e pega. Fui comentar aqui em casa, né? Quando eu vi a notícia, primeiro eu fui checar se era real, fui comentar aqui em casa, que aqui tem uma TV no quarto, fica só ligada com esse padre, ele fica a noite toda ali até tarde. Fui comentar, me responderam assim aqui: eu sigo a iguada, não. Eu pensei, mas na hora que o padre está lá rezando, coloca até o joelho no chão, né? Então, o que é que acontece? Esses problemas domésticos seus são terríveis, né? Não, ele tem assim. É uma coisa de Minas, Ferreira. É uma coisa de Minas. Minas é um estado bastante religioso, né? Mas o problema não está só na casa do vizinho, não. Na minha casa também eu não perdoo, não, sabe? Não tem esse negócio, está comigo, não é diferente, não. Então, a situação do padre é muito complicada. Você acha que Isso aí Trindade vai acontecer? Você acha que o pessoal vai deixar de contribuir lá em Trindade? Vai acabar com a já Romaria? está deixando. Não, já está deixando muito. Isso acontece como aconteceu com aquela cervejaria de Belo Horizonte, a cervejaria Bac, né? Que morreu pessoas, um problema sério. A cerveja artesanal, eu estou ligando outro assunto, a cerveja artesanal está crescendo muito, até mesmo para quebrar o monopólio dessas grandes empresas. Mas com esse problema de Belo Horizonte, houve um receio muito grande em relação à cerveja artesanal, mesmo aquelas produzidas no mais alto grau de qualidade. E isso vai acontecer também com as religiões. As pessoas vão ficar, os padres estão aqui mesmo, a Igreja Católica, o bispo aqui pede ajuda demais, né? Uma petição terrível. Dom Gil, mineiro lá, ele que veio de Jundiaí, mas é mineiro. Então, o que acontece? As pessoas... Conhece, Ferreira. Não vou imaginar de onde veio o Dom com Gil. receio. Olha só. Dom Gil veio de Jundiaí, mas ele, inclusive, ele é de uma cidade mineira, me foge o nome da cidade, é perto de Divinópolis. Tem duas cidades em Minas que são pequenas, uma é aqui na Zona da Mata e outra lá perto de Divinópolis, no Centro-Oeste. São cidades pequenas, mas são cidades produtoras de padres e de bispos. Eu vou lembrar o nome, daqui a pouco eu falo quais são elas. Então, o que acontece? Isso aí vai refletir no cofre das igrejas, principalmente da Igreja Católica. Tem muito que parece o PT, né? O PT tem um monte de facção, um monte de corrente, a igreja também. Tem a carismática, tem a não carismática, tem a que segue o bispo tal, mas enfim, são várias, mas vai refletir na arrecadação deles com certeza. São várias ordens, né? Você tem aí os redentoristas, por exemplo, que estão em Aparecida, você tem os capuchinos, você tem vários tipos aí, franciscanos, você tem também aí os da Companhia de Jesus, jesuítas. Sim, jesuítas. Inclusive, tem várias tendências aí. Olha, tem várias tendências. Marcelo. Esse paralelo que o Ferreira traçou aí da cerveja com
o clero é bem interessante, né? É. Porque de artesanal, a cervejaria Bach não tem coisa alguma, porque artesanal é justamente você... Uma das características do produto artesanal é você não produzi-lo em escala. E a quantidade de cerveja que a Bach produzia lá em Belo Horizonte é absurda. É tipo a Ambev lá, pequenininha. É a minha Capaz de micro produzir Ambev. mais que a fábrica da Ambev lá do lado de Mateus Leme lá, né? Os retóricos da Antiguidade Latina, eles diziam, tinha uma frase bem interessante, corruptio ótimo péssima. A corrupção do ótimo é péssima. Como é que é em latim? Corruptio ótimo péssima. A corrupção, a transgressão daquilo que é bom é muito ruim, traduzindo para o português mais recente. O resultado disso é que tanto vale para cervejas, que sob o rótulo de artesanal produzem em larga escala, em escala massiva, e aí deixam de ser artesanal, ou seja, se corrompem, servem também, por exemplo, para dizer, em casos como este, em que você tem o desvio do clero da ideia da religio. A religião vem da ideia de religio, ou seja, de reconectar o homem com as coisas do sagrado, do divino. Quando a gente percebe que tem templos religiosos, de qualquer ordem, de qualquer denominação, o homem se distancia da virtude, ou seja, da ideia de promover a conexão do homem com o sagrado, há uma corrupção. Ou seja, ela é tão válida para a cerveja que deixa de ser produzida artesanalmente, quanto para a religião que deixa de promover, de atuar na sua finalidade última, que é promover a reconexão do homem com as coisas do divino e do sagrado. Vou partir para a parte do noticiário policial, aí tem algumas coisas de polícia. Mari, entra comigo aí. Fala a respeito aí da Polícia Rodoviária e da Polícia Federal. Estão fazendo uma limpa. E semana passada, Mari, foram mais de 13 toneladas de drogas que foram queimadas aqui na região. E o pior, tudo apreendidos em apenas 3 semanas. E mais uma vez a semana começa quente. O que foi apreendido dessa vez, Mari? Dessa vez foi quase 1,5 tonelada, né, Luiz Estorino? Estava ali o motorista seguindo com o caminhão que tinha placas aí do Paraguai pela rodovia Assis Chateaubriand, e tem as imagens, e os policiais apreenderam aí essa grande carga de maconha, porém, inicialmente, os policiais não notaram nada de diferente na carga. Enquanto isso, eles estavam lá em cima procurando, né, se tinha algo de anormal ali, o cara conseguiu fugir. Então, as equipes estão à procura aí desse caminhoneiro, mas a droga foi levada para a Polícia Federal de Jales, total aí de quase 1,5 toneladas de maconha. Para Jales que foi levado isso? Olha que interessante. Isso, para a PF de Jales. Olha, gozado, a polícia daqui, federal daqui, não recebe mais, isso é mais perto de Rio Preto, mas eu não vou entrar no mérito, não. Mostra a caixa d'água Aquaíno aí em São Paulo, aí, mostra pra gente aí. Nós tivemos 2 desabamentos aí, presta atenção, né, coisa de louco. Mas não tem ela caindo? Tinha uma imagem dela caindo aí, ela caiu já, né, tá certo. Mostra o prédio agora aí, isso aí caiu em São Paulo, e nós tivemos aí 2 quedas aí, e de um prédio também. Esse prédio foi em Diadema, estavam fazendo uma obra dentro dele lá e de repente ele simplesmente caiu. Caiu, isso aí foi muito rápido. Foi muito rápido aí. Tinha um cachorro passando ali. Os moradores foram entrevistados ali e a mulher dizendo assim, olha, o repórter perguntou, mas a senhora sabia que era legal? Sabia sim. A senhora sabia que não podia construir sem o alvará? Sabia. Eu falei, mas por que a senhora fez? Pergunta aqui se alguém tem alvará. Tem isso, né? Ela falou para o repórter. Tem essa história, pergunta aqui se alguém tem alvará aqui. Se fosse no Rio de Janeiro, poderia ser das milícias essa obra, né? Então, pois é. Pois é. Ô, Mário, vamos aí começar com a lenga-lenga da Covid. Nós vimos hoje aí uma entrevista no rádio, eu e Marcelo assistimos coincidentemente em locais diferentes. Doutor Osmar Terra dizendo o seguinte: platô já chegou, está caindo o número de casos, agora é se cuidar cada um, que o pior já passou, que o perigo mesmo foi março, abril principalmente, e que algumas pessoas ainda infelizmente vão morrer porque estão em estado grave, mas segundo ele, a coisa já passou, que agora é só cair. E por aqui, Mário, está caindo ou não está caindo aqui no interior do estado? Estorino, está caindo sim, o governo do estado de São Paulo já também emitiu aí uma nota falando que essa queda já representa 9% em relação às 2 últimas semanas, já teve uma redução aí significativa no número de mortes. Porém, hoje também teve um anúncio dos pesquisadores da Universidade de Hong Kong que a Covid-19 é sim um vírus reincidente. Esse artigo foi publicado também pela revista de medicina
da Oxford. Então, assim, uma notícia também que preocupa a população em relação a isso. Essa pessoa testou positivo, passaram aí 4 meses e meio, novamente testou positivo para a Covid-19 e isso agora está devidamente registrado. Está registrado, mas não sabe também se o cara se deu falso negativo na história aí, né? Não, porque alguns médicos dizem aí que é praticamente impossível você... diz que o Covid aqui é igual aos outros Covids, pô. Sim, o SARS-CoV-1 deixou um histórico, deixou um rastro para que se tivesse uma compreensão mínima do que é um coronavírus. Tem 5 ou 6 espécies de coronavírus, esse é só um deles, o que nós estamos vivendo com ele, o maior contato com ele agora. O resultado é que essa recidiva que houve lá na China é um caso que precisa até se verificar em que estado, em que condições que esses testes foram feitos, se essa recidiva de fato vai se confirmar a partir de um duplo cego, se mais à frente a contraprova vai atestar. Fato é que existe esse caso, esse relato. Tem um também em Campinas também, outro lá em Boston não também, se comprovou. São 3 casos no mundo, no meio de tantos bilhões de talvez pessoas. Talvez até uma anomalia genética pode se encontrar ali, do mesmo modo que não se sabe por que determinadas pessoas desenvolvem a modalidade mais grave da doença e outras não. E outra coisa também, quantas pessoas também que às vezes, por exemplo, gripam uma vez, depois de 3 semanas gripam de novo. Que haverá um recontágio, me parece que já é algo certo. Mas a questão é, em quanto tempo? Quanto tempo que a imunidade, uma vez eu contraindo o vírus, depois eu me curo, a partir de quanto tempo eu estaria sujeito a uma nova contaminação? Em outros casos, como o HN1, já se sabe que todos os anos nós temos que tomar vacina. Do contrário, nossa imunidade cai. Agora, em relação ao Covid, ao SARS-CoV-2, não se sabe. Se sabe que uma vez contaminado, eu vou me curar e a partir de quando que eu vou ter que me cuidar de novo, que eu vou ter que tomar uma vacina, uma nova dose de vacina quando elas estiverem aí em uso fluente por nós todos. Isso ainda não se sabe. Ferreira, me fala aí, como é que está Minas e o Rio de Janeiro aí? Esses 2 estados aí que estão próximos de você. Também o Espírito Santo. O Espírito Santo nem conta muito, que lá parece que nem aconteceu nada, né? Mas Rio e Minas, que são, depois de São Paulo, os estados mais populosos do Brasil. Se você me permite, quero falar só rapidamente sobre a apreensão de drogas. Enquanto tiver consumidor, vai ter apreensão de drogas. Aí apenas é enxugar gelo. E eu depois quero discutir com você, com o Marcelo, principalmente Marcelo, a questão do foro privilegiado, a questão da Flor de Lis, a deputada lá do Rio de Janeiro, que de flor não tem nada. Mas respondendo aqui a sua questão, Júlia já registra 153 mortes. Mais uma pessoa morreu nessa manhã, ou pelo menos foi contabilizado. Eu até acredito, Storino, que esteja diminuindo. Por quê? Porque essas contagens são de mortes anteriores. Hoje teve uma, né, que chegamos a 153 para uma cidade de quase 600 mil habitantes. Campos dos Goytacazes, eu volto a insistir, está com quase 300. No Rio, a campeã de mortes. Claro, é a capital, é a mais populosa. Depois vem São Gonçalo, que é a segunda mais populosa, e Caxias, que é a terceira. E no interior de Minas tem aparecido um bar. Nova Iguaçu não é a segunda mais populosa do Rio, não, Ferreira? Não, é São Gonçalo, porque Nova Iguaçu perdeu muitos distritos, tornaram cidades. E Caxias também. São Gonçalo só passou a ser a mais populosa depois da capital, porque São Gonçalo não perdeu ainda Alcântara, que é um bairro com vários bairros dentro que quer emancipar. O dia que perder, vai deixar de ser. Mas enquanto isso, ela continua sendo a campeã no interior de mortes. Mas Campos me preocupa muito. É uma quantidade muito grande. Eu tenho uma esperança. Você fala Campos aí o tempo todo, por quê? Você está com saudade lá do Cachoeira, que foi o presidente lá? Eu conheço o Campos quando eu ia fazer jogo do Goytacazes e o Americano. E lá tinha um tal de Cachoeira, que foi o presidente lá do Americano e foi presidente da Federação do Rio. Gente boa, hein? Viana, Caixa d'Água. Não, era o Caixa d'Água, porque o Cachoeira era o Paulo Afonso Cachoeira, de Juiz de Fora, que levou a seleção de Juiz de Fora para jogar na África em 82. E tem o Mas Cachoeira esse não, também, esse é aquele amigo lá de Goiás, lá também, o Cachoeira lá que é bicheiro. Lá, o Carlinhos, o amigo do Cajuru, o Carlinhos Cachoeira. Era o Caixa d'Água, né, o Eduardo Viana. Mas eu falo de Campos, que a distância para nós aqui, é mais interessante falar de Campos a 330 quilômetros, que Uberlândia, 800, Tuiutaba, 900, mas os casos existem, são muitos. Mas eu acredito, não tem nenhuma comprovação científica, Storino, de que com o passar do tempo,
com a chuva, com o calor, isso vai melhorar, não vai diminuir. Pelo menos é uma esperança, não tem nenhuma comprovação científica. Marcelo, quando for possível, vamos falar sobre essa balbúrdia que é o foro privilegiado. A deputada deixou de ser presa porque ela tem foro privilegiado. Eu sou a favor do foro, mas para aqueles crimes ou para os políticos que não sejam punidos porque criticaram, porque mas por crimes, por crime contra a vida e não ser preso, isso tem que ser revisto. Outra hora falaremos disso, né, Storino? Vamos deixar mais só um minuto aí, só continuar com a Covid e com a Mara, para a gente não perder o embalo aí. Os números aí da Covid, Mara, o que nós temos aí de novidades aí? Vamos atualizar. São José do Rio Preto, 15.489 casos positivos e 385 mortes. Tem também, Luiz Storino, aquele destaque que a gente pode falar sobre a questão de Votuporanga, né? O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcos Vignoli, mandou aí um ofício ao prefeito de Votuporanga, o João Dado, para revogar a questão do decreto dele, porque a cidade está igual ao São José do Rio Preto na fase 2 do Plano São Paulo, e o João Dado fez um decreto aí para a cidade agir como se estivesse na fase 3 do plano. Então, essa questão também teve um desenrolar agora no período da tarde aqui na região. Já conseguiu alguns minutos de fama o prefeito de Votuporanga. A cidade dele tem mais casos do que Catanduva e tem a metade da população do que de Catanduva. Então, são algumas coisas que são incoerentes aí. Araraquara parece que a coisa baixou bem, né, Mari? Pelo que eu estou vendo lá, né? Pelo que nós vimos lá. Araraquara, no momento, são 2.901 casos positivos da doença e 26 mortes. As mortes não estão aumentando muito, não. Pois é, graças a Deus. Região. Já Ribeirão Preto... Você tem Ribeirão? Tenho. Ribeirão Preto, 20.328 casos positivos e 533 mortes. Quer dizer, Rio Preto tem 5 mil casos a menos que Ribeirão Preto. Quantas mortes até agora na cidade de Ribeirão? Ribeirão, 533. Quer dizer, Rio Preto estava com um índice bem mais alto do que uma cidade, proporcionalmente, do que cidades como essa e tantas outras que nós vimos por aí. O caráter regional, a posição estratégica, geograficamente. Mais cidades também, né? Mais cidades no nosso entorno, muitas cidades satélites dependendo do nosso sistema de saúde. Diz que eu ouvi falar 109 cidades que fazem parte aqui da DRS. A região administrativa de Rio Preto é grande. É grande. Eu fiz uma conta lá, Marcelo, é maior que a Bélgica, a região de Rio Preto. Sim. Se você contar de Catanduva até Santa Fé do Sul. Sim, é uma área maior que a Bélgica. É uma enormidade. As cidades no nosso entorno, elas não dão conta de se aparelhar. Não tem estrutura hospitalar para funcionar para esse nível de demanda. Resultado é que acaba tudo vindo para Rio Preto. E é uma questão humanitária. Não vai deixar, não vai receber? Tem leito desocupado, atende. Como é que está o Brasil hoje aí? Tem alguma coisa aí do Brasil mais recente aí? Ou... Como é que está a situação aí? Vai lá, Marcelo. Quanto que deu lá? 2.778.709 recuperados. Esse é o maior número de todos, né? No mundo, acho que ninguém tem tanta recuperação como essa, né? O Brasil está efetivamente sendo um caso atípico em vários cenários, né? Inclusive no índice de recuperados, né? E aquele número lá, 728.843, Obra? Aquele lá estão em acompanhamento, são pessoas, tá? Acompanhamento. Tá, e os dados confirmados aí, quanto que está chegando agora aí, os casos confirmados? Já são 3.622.000. Os casos novos deve ser aí nos mais recentes, 17.078 casos, né? E óbitos, 115.309. Sim. O que você vê, o índice lá é 3,2%. Como é que está Rio Preto nessa história, Mari? A proporção de Rio Preto aí, a gente tem um levantamento desse por 100 mil habitantes, vocês passaram isso aí para a gente ver uma proporção. O Brasil é 3,2%. Quanto que está a proporção? Esse índice, por 100 mil habitantes. Esse índice, essa porcentagem eu não tenho, mas o que eu tenho aqui é que Rio Preto agora, em termos de ocupação de leitos de UTI, no momento é de 74%. Se caso a atualização do Plano São Paulo fosse hoje, talvez Rio Preto mudaria de fase, diferente de sexta-feira, que teve a atualização, e Rio Preto estava com 76,8%. Né? Então, para mudar de fase, teria que estar com 75%, abaixo de 75%. O Plano São Paulo fala em 74,9%. Deu 1% de lambuja. 0,1% de lambuja aí? 74,9% já passaríamos para a fase amarela. O prefeito da cidade aqui de Olímpia, ele foi para a fase amarela. Sim.
E a primeira coisa que ele fez agora é proibiu a venda de consumo de bebida no meio da rua. Ele falou, você pode comprar o que você quiser. Tá multando. Ele falou, R$100. A fase de conscientização acabou. Vai. Beber na rua, diz que a turma que gosta de enxugar na rua agora é igual nos Estados Unidos, né? Não pode beber na rua. Lei seca. Lei seca. Mas o que nós temos aí? Mostra pra gente a festinha de ontem aí que a polícia acabou fechando aqui na região. Mostra aí, mais de 50 menores foram a bebida aí, Marcelo. O pessoal bebendo bebida quente aí, olha. Então, olha lá, menores, né? Os menores aí, tinha um que foi preso com êxtase. Êxtase também? Tá vendendo êxtase. Foi depois liberado porque não conseguiram provar na polícia que era êxtase. Sim. Então agora vai responder por tráfico, mas em liberdade, porque... Sim, olha lá, mas você lembra aquela história que mostra daquele filme do Discovery? Sim. Cloridrato de cocaína, ficou azul, senhor. O do aeroporto? Do aeroporto, a mesma coisa. Né? Lá, mas tinha aglomeração, será? Lá, por 50? Mais de 50, sei. A molecada aí não está nem aí para paçoca aí. Não tá nada. Tá Hong certo. Kong também não estão. Mais alguma informação da Covid, Mari, pra gente aí nessa noite? Sobre essa ocorrência aí, foram 12 denúncias ao todo aqui em São José do Rio Preto e 6 multas aplicadas aí. O dono dessa chácara aí foi autuado aí em R$6.000. Poxa vida, hein? 6 pau aí perder, não é brincadeira não, né? É isso aí, Mari, só para fechar sua participação aí, tem afrouxamento essa semana, mini lockdown, essas coisas, continua do mesmo jeito aqui? Fechado? Continua do mesmo jeito. Na quarta-feira... a partir de quarta já retornam aí as atividades, né? Pois é, tá certo então. Aqui teve um negócio interessante, não se pode consumir bebida gelada. Aí veio um frio do cão aí, que chegou a 10 graus aí à noite. Mínima, foi 8 graus aí em São Paulo. 8 graus? Não, aqui em Rio Preto chegou a 10. Também. Chegou a 10? Chegou a 10. Então, quem que ia comprar cerveja gelada, né? E começaram a comprar essas porcarias que você viu aí. Vai, toma Ferreira, 3h23 minutos para o encerramento, você aí querendo falar sobre a flor de lis. Esqueci também da pastora que mandou, segundo falam, matar o pastor. Quer dizer, religião hoje está um negócio complicado. Sim. É padre roubando, é pastor mandando matar pastor, é pastor espiritualista chamando meninas aí de assassina porque abortou, autorizada pela justiça, uma menina de 10 anos, espiritualista aí que é tarado, faz um monte de coisa. Estamos ferrados, viu? Deus deve estar nesse momento lá, triste, viu, Ferreira? Foi o caso de São Gonçalo, né? Ela é deputada federal, Flor de Lis, uma mulher de 59 anos que morava com o pastor de 42. Eles tinham uma família muito grande, muitos filhos adotivos, porque no estado do Rio, não bonzinhos não, tá, Estorino? Que no estado do Rio você tem uma ajuda do estado para cada filho que você adota. E não tinha limite, eles adotaram filhos. Aí houve muita, segundo as denúncias aqui, relação entre irmãos adotivos que foram morar juntos, e ela já estava matando esse pastor gradativamente. Sabe qual a justificativa que ela deu? É que ela não deveria separar dele, senão ela iria contrariar as vontades de Deus. Separar, não. O casamento é indissolúvel, mas matar pode. O homem foi mercado aí. É uma coisa terrível, tá? E ela foi notificada, mas não foi presa. Que aí entra a questão da balbúrdia, segundo aquele ministro que não deixou saudades, a balbúrdia da falta do foro privilegiado, porque ela é uma deputada. E ela não pode sair do país, ela só pode sair do Rio para ir a Brasília. E agora o partido dela diz que vai expulsá-la, a Câmara ainda vai pensar se abre um processo contra ela. O fato é que o homem morreu, ela está enrolada, tem um filho, não se sabe se é biológico ou adotivo, que é vereador em São Gonçalo, vai ter dificuldades na eleição agora, e a coisa está caminhando nesse sentido. A vida realmente está perdendo a sua importância. Fórum privilegiado para isso, Marcelo? O fórum privilegiado é para crimes cometidos em função do mandato para o qual o político foi eleito. E não é para se esconder, para acobertar crimes de outra ordem, de natureza civil ou penal. Pois é, né? Qualquer lugar do mundo o cara vai preso, não, né? De forma alguma. Se o cara atropelar alguém na rua lá, envergonha a política, envergonha o nosso judiciário e nos envergonha como cidadãos. Verdade. Marcelo, obrigado pela participação. Eu agradeço. Boa noite, espectador da Morada. Boa noite, Mari. Obrigado, Mari. Até amanhã aí. Dá um abraço no seu cachorro aí, o Thor. Ferreira, tá frio aí em Minas? Como é que tá aí? Rapidamente. Não vai contar aquela história aí do... Madrugada já esteve na faixa dos 7 graus, tá? Com sensação térmica de 3, 4 graus. Mas agora está uma temperatura mais agradável, mas está frio, tá, Estorino?
Um abraço, Ferreira. Manda uns docinhos Brasil para mim pelo Sedex aí. Vai chegar daqui a 100 anos. Um abraço a todos. Bom, eu agradeço a presença de todos, agradeço a audiência de todos aqueles que nos acompanharam na Rede Morada, em Araraquara, que é a nossa matriz, em São José do Rio Preto também, pelo canal 7 da NET, e ainda em Ribeirão Preto e cidades aí da região. Tenham todos uma ótima semana, uma ótima noite.